Então, por não ter o áudio, nós vamos ficar de pé e nós vamos cantar o hino nacional, tá certo? Agora quero ver se o vereador sabe cantar hino, hein? Quero ver, hein? Quero ver se o vereador sabe cantar hino de verdade, hein? Quero ver patriotismo, hein? Público presente, nos acompanhe. Eu não posso ficar nessa posição, nós vamos ficar de pé para cantar o hino nacional. Ouvira. De um povo heróico, bravo, retumante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Diante pela própria natureza, as velas forte fazem do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol irmão, gentil, pátria amada, Brasil. Esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminar o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um imenso raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as velhas fortes fazem do colosso, se teu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol irmão, gentil, pátria amada, Brasil. Primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. Oi. Provérbios capítulo 6, versículos 16, 17, 18 e 19. 6 coisas o Senhor Deus aborrece, e a sétima a sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Amém. Ô Davi, olha aí com você.
ser punitivo, entendeu? Essa 3 e 4 da anistia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 3 de junho de 2015. Passo ao primeiro secretário para a deliberação da ata. Oi. Presidente, a ata da sessão ordinária do dia 20 de abril de 2015 ficou à disposição de todos os vereadores e não havendo nenhuma retificação a ser feita, a mesma está apta a ser aprovada nessa sessão. Assim sendo, em discussão, a deliberação da ata do dia 20 de abril. Em discussão, em votação. Aldair, coloca sua presença aí, você está vermelho ainda. Presidenta, concluída a votação. 16 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Ata aprovada. Secretário, deliberação da ata da sessão ordinária do dia 22, secretário. Ata da sessão ordinária do dia 22 de abril de 2015 ficou à disposição de todos os vereadores e não havendo nenhuma retificação a ser feita, a mesma está apta a ser aprovada nessa sessão. Assim sendo, deliberação da ata do dia 22 de abril em discussão, em votação. Presidente, concluída a votação, 15 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Assim sendo, a ata aprovada por unanimidade. Primeiro secretário para a leitura do expediente. Expediente da sessão ordinária do dia 3 de junho de 2015. Projeto indicativo. Processo 2429, projeto indicativo número 21. Autoriza o Executivo Municipal a instalar biblioteca pública nos seguintes bairros: Serra Centro, Carapina, Laranjeiras, Nova Carapina e Nova Almeida e Jacaraíbe. Nova Carapina foi retificado por Nova Almeida e Jacaraíbe, de autoria do vereador Zé Raimundo. Processo 2487, projeto indicativo número 22. Queria o PIPNI, Programa de Incentivo ao Parto Normal, de autoria do vereador Antônio Boy. Presidente, queria solicitar regime de urgência para esse processo. É regimental, nobre vereador? Projeto de lei. Projeto número 2436, projeto de lei número 101. Altera a lei 2204, acrescentando o artigo 2º do parágrafo 6º, de autoria do vereador Nassib. Requerimentos. Processo 2427, requerimento 203. Solicita pedido de informação ao Executivo Municipal, requer que encaminhe a esta Casa de Leis prestação de contas referente às verbas federais, estaduais e municipais destinadas nos anos 2013, 14 e 15 ao Centro POP do município da Serra, de autoria do vereador Gideon. Processo 2428, requerimento 204. Pedido de informação ao Executivo Municipal, requer cópia das autorizações, bem como das licenças despedidas para que se realize o corte das árvores em frente à Associação de Moradores do bairro Vila Nova de Colares, de autoria do vereador Gideon. Processo 2437, requerimento 205. Requer voto de pesar pelo falecimento do presidente do bairro residencial de Jacaraípe, senhor Joelson Alves, de autoria do vereador Miguel. Processo 2449, requerimento 206. Requer voto de pesar pelo falecimento do senhor Joelson de Jesus Alves, de autoria do vereador Basílio.
Outro requerimento, 2460, 207, para o seu Joelso de Jesus Alves, de autoria do vereador Zé Raimundo. Processo 2471, requerimento 208, requer audiência pública para a discussão e debate sobre ODM e os desafios do ODS 2015, de autoria do vereador Sabino. Processo 2472, requerimento 209, voto de congratulação à eleição da nova diretoria da Associação de Moradores do bairro Vista da Serra, de autoria, Vista da Serra 2, de autoria do vereador Sabino. Processo 2475, requerimento 210, requer audiência pública para o projeto de lei 255, alteração do PDM, de autoria do vereador Dacibe e Basílio. Ofícios, processo 2454, ofício 098, encaminhando o demonstrativo da receita de arrecadação do período de 1/1/2015 a 30 de abril de 2015, de autoria do Poder Executivo. Processo 2438, Templo dos Milagres, Ministério Igreja Restaurando Vidas. Convida a todos os vereadores a participarem do culto de fundação da igreja, de autoria do vereador José Alexandre Souza. Autor José Alexandre Souza. Convite. Presidente, concluída a leitura do expediente. Encerrado o expediente. Senhor secretário. Pela ordem, presidente. Antes, pela ordem, novo vereador. Só gostaria de fazer um convite aos nobres edis dessa Casa de Leis, ao público presente, aos internautas que nos acompanham, que hoje começa a festa de Corpus Christi em Barcelona, a solenidade de Corpus Christi. Começa agora a partir das 19 horas, as confecções dos tapetes, e amanhã às 18 horas nós vamos ter uma procissão com a Santa Missa, e após a Santa Missa nós temos um show com a cantora católica Olívia Ferreira. Convido a todos para estar participando desse belíssimo evento que ocorre no nosso município. Obrigado. Senhor secretário, os oradores inscritos. Vereador Boy, Basílio, Neidia, Aldair, Sabino, Aécio, Davi, Guto, Gideão, Nassib, Jorjão, Miguel e Gilmar. Com a palavra o vereador Boy. Nobre presidenta, Neide Amauro Pimentel, nobres edis, internauta, público que nos honra, principalmente os servidores públicos que estão aqui em massa, prestigiando a nossa sessão e conjuntamente reivindicando os direitos do seu aumento. Presidente, o que me traz aqui, vou ser bem breve, porque nós temos um assunto importante para ser discutido hoje, que é o aumento dos servidores públicos. É um assunto de grande importância. Eu acho que o foco hoje será esse aumento, essa votação. Em respeito aos servidores, por diversas vezes me pediram para tirar a emenda que foi proposta por esse vereador, emenda 01, que suprime-se o artigo 3 e 4 e seus respectivos incisos do projeto de lei 78. Esse artigo 3 e 4, nobres servidores públicos, ele fala o seguinte: fica instituído o menor valor de vencimento ao salário mensal dos servidores do município da Serra do magistério. Então, é o artigo 3. O artigo 4 é o mesmo assunto, mas se refere ao pessoal, os profissionais da área de saúde. Então, esses dois artigos, eles se referem ao piso salarial. Nós achamos por bem, em algumas discussões aqui dentro do plenário, com os sindicatos, tive reunião recente com representantes do sindicato também, o qual me pediu que não retirasse essa emenda, porque essa emenda, esse artigo 3 e 4, venha prejudicar o servidor. Eu acho que nós temos dois momentos. Um momento importante hoje é a votação do aumento dos servidores. Depois nós vamos fazer um debate sobre o piso salarial das categorias, porque o pessoal da área de saúde, ele tem uma situação diferenciada dos outros. Os professores também têm uma situação diferenciada. Então,
Então, são debates diferentes que não vão se esgotar em 1 dia, 2 dias, 3 dias. É um debate que requer tempo e bastante dedicação para que nós que a gente chegue a um denominador comum. Estivemos também no artigo 31, inciso 16, do Regimento Interno, na Lei Orgânica do município da Serra, ele fala o seguinte: a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos far-se-á por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, quando você começa a mudar os índices, fere a lei orgânica municipal. Então, eu estou aqui, tive uma conversa com vários parlamentares aqui, há um acordo, uma avaliação, muitos parlamentares estão conversando, tenham a disposição e a mente e o voto direcionado a bem dos servidores públicos. Justo a reivindicação, justo o reajuste e justo algumas emendas que nós lemos aqui, que foram aperfeiçoadas junto com a bancada do PT e os demais vereadores. Achamos por bem fundir algumas emendas que não alteram em nada, continuam com os mesmos objetivos, sempre beneficiando e sempre para o bem do servidor público. Estamos lutando por uma causa que é muito sacrificada. É o espelho da administração, é o espelho da Serra, está aqui, ó. São vocês, servidores, que levam o serviço, que chegam nas casas e representam o município da Serra e representam muito bem. Nesse momento, eu não poderia me furtar de estar apoiando, de estar incentivando e de estar votando a favor de maioria das emendas que estão aqui beneficiando os servidores públicos. Sou coerente, sou consciente e, acima de tudo, sou independente. Sei que eu tenho motivos, muitos motivos para estar votando a favor dos servidores públicos, mas tem emendas que a gente tem que discutir. Mas já entramos no consenso, pelo que eu vejo, existe um consenso bom em prol dos servidores públicos aqui no município da Serra. Hoje vai ser um momento importante, onde vocês vão avaliar, o servidor vai ter a oportunidade de avaliar os vereadores do município da Serra e os variadores. Existe o vereador e o variador. Vereador é aquele que tem as suas posições, variador é aquele que varia, conforme o tempo. Então, hoje, vocês vão ter essa oportunidade, se for a vontade de Deus, para avaliar essa situação. Acredito que nós estamos num momento ímpar no município da Serra. Essa casa nunca foi tão democrática em discutir debates calorosos aqui dentro em relação a vocês, servidores. Sou servidor público federal, sei das dificuldades. E por ser servidor público, também, igual a vocês, não poderia me eximir de estar dando esse voto de confiança a essa categoria tão sacrificada. Por ser servidor e por ser morador da Serra e por ser parlamentar, representando todos vocês, estarei de acordo com todas as emendas que venham ajudar vocês, servidores. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós. Com a palavra, o vereador Basílio pode estar se posicionando que a nossa assessoria foi pegar o documento para Vossa Excelência. Pode estar aguardando aí, nobre vereador. É verdade. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Então está tudo aqui, ele tirou cópia. Senhora presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente, servidores, efetivos, CLTs. Venha nessa noite, né? Eu acho que o assunto aqui é um só,
é o reajuste dos servidores. Eu vou estar lendo algumas emendas, mas, de antemão, a gente tinha dúvida de que se vereadores funcionários da prefeitura poderiam ter o direito de estar votando esse projeto. E aí a presidência, né, com a sua procuradoria, buscaram conhecimento. Então, todos os demais vereadores, o vereador Basílio da Saúde, o vereador Toninho Silva, a vereadora Neide Amaro Pimentel, o vereador Davi Duarte, o vereador Luiz Carlos Moreira, todos eles estão aptos a estar votando no projeto de vocês. O vereador Davi também. A emenda número 4, que altera os incisos 1, 2 e 3 do artigo 1, é que o funcionário ganha 3% a partir de 1º de maio do ano corrente, incidente sobre os valores vigentes de 30 de abril, então retroativo. 3% a partir de 1º de agosto do ano corrente, incidente sobre os valores vigentes de 31 de julho. E 3% a partir de 1º de novembro do corrente ano, incidentes do vigente de 31 de outubro. Emenda número 5. Inclui o artigo 10 ao projeto de lei 78/2015. Artigo 10. É concedida anistia a todos os servidores municipais que se ausentaram durante o serviço pela gestão, pela adesão da greve realizada pelo sindicato e categoria. Então, essa emenda está anistiando todos vocês, para que ninguém seja penalizado, para que não haja corte no ponto de vocês, e que o coordenador não fique fazendo pressão em cima dos demais. Emenda número 06. Inclui o artigo 9 no projeto de lei 78/2015. Fica suspensa as gratificações dos servidores municipais com participação na Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica, a acoplagem. São os penduricários que o prefeito mantém lá para estar aumentando o salário dos comissionados, enquanto de vocês mesmos está aí, ó, no chão. Então, essa é a emenda número 06, proposta pela Comissão de Justiça. Emenda 07. Altera o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 78. Excetua-se o disposto no caput do artigo e subsídio dos cargos em comissão do prefeito e vice-prefeito. Os secretários, vice-prefeito e prefeito não serão reajustados junto com o salário com o de vocês. Então, fica suspensa esse reajuste para esse tipo de categoria. Emenda 08. Inclui o artigo 8 ao projeto de lei 78/2015. Fica elevado para R$ 450 o valor mensal do auxílio alimentação dos servidores públicos municipais da Serra, que trata do artigo 1º da Lei 3224, de 7 de abril de 2008. Como é que fica? R$ 350 a partir de 1º de maio, retroativo, R$ 400 a partir de 1º de agosto de 2015 e R$ 450 a partir de 1º de novembro de 2015. Essa mesmo também eu peço o voto dos colegas. Emenda 09, inclui o artigo 11 ao projeto de lei 78. A data base do reajuste dos vencimentos de salários e subsídios dos servidores ocupantes de cargos em emprego público na administração direta e autarquia do município da Serra, extensiva a proventos de aposentadoria e pensão, passa a vigorar a partir do ano de 2016, será antecipada de maio para janeiro de 2016. Então, essa discussão que está tendo agora vai ser feita em janeiro do próximo ano. E aí, nós fizemos nos bastidores, numa costura, para estar podendo aprovar essas emendas juntamente com o projeto de lei 78 do prefeito. Os votos favoráveis do servidor, vereador Basílio, vereador Aldair Xavier, vereador Boy, vereador Toninho Silva, vereador Auredi, vereador Gideão, vereador Davi, vereador Aécio, vereador Gilmar, vereador Sabino, vereador Nassib. Algum vereador vai se pronunciar para estar votando com o funcionário? Vereador Zé Raimundo, vereador Miguel, vereador Xambinho, vereador Jorjão, vereador César Nunes. É lamentável, gente. Então, contabilizando nossos votos, nós temos 11 votos
favoráveis aos funcionários públicos municipais. Precisamos de 12 votos para estar votando. A presidente só vota em desempate. Se der 11-11, a presidente pode desempatar. E aí eu tenho certeza que ela vai estar votando com o funcionário, que funcionário ela é. Já falando em presidente, né, como na casa, eu quero parabenizar logo a presidenta dessa casa, a vereadora Neija, por estar dando 9% de reajuste. A vereadora Neija, a presidente dessa casa, está dando 9% de reajuste de vez agora, de uma vez só para os servidores dessa Câmara Municipal. Ela já elevou para R$ 550 a alimentação e está dando agora 9% ao todo para os servidores dessa casa. Então, isso é modelo de gestão de administração pública. O prefeito tinha que se espelhar nessa Casa de Leis e ver como é que anda, como faz essa servidora, a vereadora Neija Mauro Pimentel, presidindo essa casa. Então, gente, demais vereadores, eu gostaria muito contar, vou repetir o voto dos funcionários, gente. O vereador Basílio da Saúde, confirmado. Vereador Aldair Xavier está confirmado. Vereador Boy está confirmado. Vereador Toninho Silva está confirmado. Vereador Aredi Pimentel está confirmado. Vereador Gideão confirmado. Vereador Davi confirmado. Vereador Aécio Leite do PT confirmado. Vereador Gilmar Carlos confirmado do PT. Vereador Sabino do PT também confirmado. Já quero agradecer a bancada do PT por ter se sensibilizado. Eu acho que não poderia ser diferente. Vocês carregam a sigla dos trabalhadores. PT é a sigla dos trabalhadores. Vocês jamais poderiam ficar contra nós. Então eu quero agradecer a vocês, dizer que os funcionários agradecem de coração, não só ao SUNEM, mas a toda a família, pelo voto da bancada do PT. Vou pedir voto de novo para quem não está aqui ainda, gente. Vereador Miguel, vota com a gente. Vereador Zé Raimundo, vota com o funcionário. Vereador Jorjão. Vereador Chambinho. Vereador Caldeira. Gente, então nós temos 11 votos contabilizados. Esperamos que seja uma votação justa e que vença os funcionários. São vocês que merecem isso aí. Boa noite a todos. Teu dia. Com a palavra o vereador Gideão. Cumprimentar a nossa presidente, vereadora Neija Mauro Pimentel, agradecer a sua parte, esse vereador, aos demais vereadores dessa Casa de Leis, ao povo da galeria e aos internautas que acompanham de casa. Eu queria pedir aos servidores, o meu voto vocês já têm, o meu voto vocês já têm. Eu queria pedir agora só uma atenção de vocês, porque eu não vou falar aqui agora sobre o aumento, não. É uma denúncia grave que eu trago, então eu gostaria de contar com a atenção de vocês. Denúncia esta que eu já coloquei nessa Casa de Leis, mas que ela vem agora respaldada pela Controladoria Geral da União. É mais uma investigação, é mais um relatório da CGU sobre o Hospital Materno Infantil no município de Serra. Foi solto um edital na final da gestão do prefeito Sérgio Vidigal. O edital foi para a rua, planilha orçamentária no valor de 69 milhões. Novo vereador Gideão, só um minuto. Eu gostaria de... Porque eu estou vendo que estão mexendo. O som está saindo aí, bem? Não? Não? Está baixo? Aumentar? Tá bom. Por gentileza, aumenta o som lá fora, por gentileza. Então, Hospital Materno Infantil, ele foi licitado no último ano do governo Sérgio Vidigal, convênio com o governo federal. O edital que foi para a rua, planilha orçamentária originária, 69 milhões. A empresa que ganhou a licitação, à época,
que ofertou o menor preço foi a empresa Vlamidan, com valor de 60 milhões aproximadamente. Mais precisamente, 60 milhões 398.665 reais e 74 centavos. É o contrato que foi assinado com a Vlamidan para a construção do Hospital Materno Infantil na Serra. O prefeito, depois de um ano de obra não começar, denunciei dessa tribuna, o prefeito Aldifas foi para a TV Gazeta, e na TV Gazeta ele disse que ele economizou 9 milhões de reais, que ele e a equipe dele haviam baixado o contrato de 69 milhões para 60 milhões. Mentira! Porque 69 milhões foi o preço do edital que foi para a praça. 60 milhões foi o menor preço que a Vlamidan deu. O prefeito disse ainda à TV Gazeta que ele encontrou erros na parte elétrica, que estava orçada em 3 milhões de reais, e ele baixou para 300 mil reais. Qualquer engenheiro eletricista atesta que é impossível a construção de um hospital como materno infantil, a parte elétrica, ficar na monta de 300 mil reais. Inverdades. Depois, o doutor Luiz Carlos Moreira, que é o líder do governo, ele usou essa tribuna e ele disse que encontraram mais erros no projeto na monta de 4 milhões e meio. Somado aos 9 milhões do prefeito, dava-se, então, 13 milhões e meio de erros no projeto, na planilha originária. Nesse sentido, as demais empresas que participaram dessa licitação ficaram prejudicadas, porque elas participaram em cima de uma planilha originária que foi colocado à rua, o edital. O edital. Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contrato Administrativo, ele disciplina na sua doutrina o seguinte: é vedado, é proibido a administração contratar objeto distinto daquele que foi licitado. Ora, não teria cabimento que, firmado o contrato nos exatos termos licitados, a administração introduzisse inovações fundadas em eventos pretéritos que já fossem conhecidos de antemão. Essa prática violaria a seriedade da licitação e a regra da vinculação ao ato convocatório. Ora, assim que empresas que participaram do processo licitatório participaram em cima do edital que foi para a rua. Depois que a Vlamidan ganhou, o prefeito diz encontrar erros no processo, na monta de 9 milhões. E o líder do prefeito dizer mais à frente, mais 4 milhões e meio de erros no projeto. Ora, as empresas, então, que participaram lá atrás, ficaram prejudicadas nessa concorrência, porque isso foi apontado posteriormente, depois da empresa Vlamidan ter assinado o contrato. Mas não ficou por aí. A Controladoria Geral da União fez uma auditoria nesse contrato. A CGU fez uma auditoria nesse contrato e ela constatou o seguinte: cabe ressaltar que, após análise documental, não se encontrou na instrução do processo número 117.847/2012 qualquer documento ou laudo técnico que fundamentasse as conclusões sobre a real necessidade de alteração do projeto estrutural, conforme mencionado pelos gestores da Prefeitura Municipal de Serra. A Controladoria Geral da União não encontrou nenhum embasamento para que a Prefeitura mudasse o projeto original que foi licitado. Isso é relatório da CGU, não é do vereador Gideão, não. Isso aqui é relatório da Controladoria Geral da União. A CGU também encontrou ausência de termo aditivo ao contrato de repasse, formalizando alterações no prazo de vigência, dentre outras tantas irregularidades que foi encontrado pela CGU.
A CGU também encontrou a falta de atualização das informações registradas no SINCONV. A CGU é um vasto relatório, só estou lendo os pontos aqui mais relevantes. Demora injustificada entre as datas de abertura dos envelopes de habilitação e da assinatura da ordem de serviço para início da execução da obra de construção do Hospital Materno-Infantil. Foi mais de um ano depois que abriu os envelopes. A Prefeitura da Serra levou mais de um ano para dar a ordem de serviço. O motivo, o prefeito disse na televisão, na TV Gazeta: erros no projeto, erros que a CGU não encontrou justificativas legais que foram apresentadas pelo prefeito e pelo líder do prefeito. Não havia necessidade de mudança no projeto. Essa mudança botou em xeque o processo licitatório, prejudicando as demais empresas que participaram do certame. A CGU afirma: tal demora acarretou um atraso de 15 meses no início da execução da obra de construção do Hospital Materno-Infantil. Não consta no processo apuração de responsabilidade por parte da Prefeitura Municipal de Serra ao agente causador da demora injustificada. A Prefeitura não puniu ninguém, nenhum fiscal. Por quê? Teria que punir o próprio prefeito. O próprio secretariado é que deveriam ter sido punidos. Como que eles iam se autopunir? E a CGU, agora olha e paz, meus senhores, a resposta que a Prefeitura deu a uma pergunta que a CGU fez. Manifestação da Prefeitura Municipal de Serra sobre a demora, abre aspas, sobre a demora entre as datas de abertura de envelopes de habilitação e a data da ordem de serviço, há de se considerar que ocorreu mudança na gestão do município devido à eleição e que foram necessárias ações para a recomposição da CPL, a Comissão de Licitação, e conhecimento da situação dos diversos contratos existentes. Ora bolas! Já existiam 25 milhões de reais desde o dia 30 de outubro de 2012, depositado na Caixa Econômica Federal. Conversa fiada, mas a CGU deu a resposta na forma da lei. A CGU respondeu: ocorre, Prefeitura Municipal de Serra, que o interesse público não pode ser refém de transições eleitorais, em que mudanças de gestão implicam descontinuidade administrativa e no retardamento da execução de um empreendimento que contribuirá para uma melhor qualidade na assistência infantil, com consequente redução da mortalidade materno-infantil no município de Serra. Isso é relatório da CGU, não é do vereador Gideão, não. Isso é investigação da CGU de mais de um ano. Agora, pasmem os senhores, internautas, vocês que estão assistindo, fizeram um novo contrato, está aqui, ó, publicado no Diário Oficial. Após sua conclusão, gostaria de... Vou passar a palavra... Falta 4 minutos, novo vereador. Vou encerrar com 1 minuto. Pasmem, senhora presidente, foi feito um novo contrato com a Valmidan agora. O prefeito anunciou 9 milhões de euros no projeto. Luiz Carlos Moreira, líder do prefeito, anunciou 4 milhões e meio. Daria 13 milhões e meio. A empresa ganhou com 60 milhões. Pasmem agora. Foi feito um novo contrato, publicado agora. Agora, mês passado. Sabe o quê? O novo contrato, no valor de 57 milhões 321 mil. 57 milhões 321 mil. 3 milhões só de diferença com a Valmidan. Agora o pior está por vir. O nosso PDM, encerrando, o nosso PDM, no seu artigo 32, inciso 4º, ele diz literalmente: é proibido implantação de postos de abastecimento de veículos em um raio de distância inferior a 150 metros de escolas, creches e hospitais, bem como a situação inversa. Aonde está o terreno do
do futuro Hospital Materno Infantil, ele está a 20 metros de 2 postos de combustível. O nosso PDM proíbe. O nosso PDM proíbe. Eu sou 100% favorável à construção do Hospital Materno Infantil, mas tem que respeitar os princípios que regem a administração pública. Não pode passar por cima do PDM. É colocar em risco as milhares de crianças que vão estar naquele hospital. PDM vereador, diz me conceda 150 metros 2 de minutinhos, distância. vereador. Encerro Pode minha fala. permanecer aí na tribuna, só quero 2 minutinhos. A parte, vereadora Neide. Obrigada, novo vereador. Hoje eu cedi, eu estaria inscrita para estar falando, mas o vereador tinha uma denúncia e me solicitou. Eu passei a minha fala para o vereador, mas eu não posso deixar de registrar aqui para os servidores que estão aqui nessa casa, os internautas, em nome dessa presidência, nós tentamos nos desdobrar e pode ficarem certos de que, se eu pudesse votar, já votaria junto com a equipe que está aqui, junto com todos os servidores do município. Agora, caso tenha empate, quero falar para todos os servidores que o meu voto é dos servidores, o meu voto é com a categoria, até porque, a partir do momento que eu assumi essa casa, eu tenho trabalhado junto com a minha equipe para que a gente possa realmente dar o devido valor ao servidor, e eu tenho feito isso nessa direção dessa casa. Uma das primeiras ações que nós fizemos foi o reajuste do ticket à alimentação dessa casa, devido à perca. Hoje era 450, hoje é 550. Na prefeitura também teria que acontecer a mesma coisa, mas o gestor lá é outro, assim como a perca salarial, que ultrapassa a 18%. Eu não consegui fazer toda a reposição, mas eu estou dando de uma só vez 9%, junto da mesa 9% para todos os servidores dessa casa. Então, eu quero falar para toda a categoria que essa vereadora, estou como presidente, mas eu como vereadora voto com a categoria, tá certo? Só para que vossas excelências saibam que nós estamos juntos dos servidores, são os servidores que estão no dia a dia, dentro dos bairros, dentro das unidades de saúde, dentro da prefeitura, estão de face a face junto, eles estão de face a face junto com o munícipe, junto com a população, atendendo a população, tentando dar o melhor. E o servidor, principalmente o servidor efetivo, é o servidor do dia a dia que está ali trabalhando para que possa atender com muita... Eu conheço vários servidores que têm muito amor à sua profissão e trabalham por amor à profissão. E nada mais justo do que vocês terem um salário justo, ter um salário digno. Eu acho que esse reajuste que está aqui ainda é muito pouco. Teria que ser maior, tá certo? Então, a parte eu dei para o novo vereador Gideão, porque teria que fazer uma denúncia, mas eu não poderia deixar esse relato de falar aqui para todos vocês que estão aí, e tenho certeza que os internautas também estão nos acompanhando. Obrigado, novo vereador. Vereadora Neide, 1 minuto finalizando. Então, o processo licitatório do Hospital Materno Infantil está totalmente viciado, fere a doutrina pátria, fere aos princípios que regem a administração pública, fere ao nosso PDM, que proíbe hospitais a menos de 150 metros de um posto de combustível. Lá tem 2 postos a menos de 20 metros. Ou indeniza-se os 2 postos, ou troca o local do Hospital Materno Infantil. Esta obra, para não ter mais prejuízo, ela precisa, presidente, ser paralisada ontem, porque o empreiteiro, ele vai correr o risco de perder tudo que ele investir lá, porque esse relatório já está no Ministério Público Federal. Esse relatório já está na CGU e no Ministério Público Federal e em todos os órgãos competentes. Não, vereador, o tempo já... Totalmente irregular. Só dizer, sou 100% ao Hospital Materno Infantil da Serra, okay, mas desde que seja feito um processo lícito, sem nenhuma maracutaia e sem nenhuma mentira que foi colocada na Rede Gazeta de televisão e dessa tribuna. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Com a palavra, nobre vereador Aldair.
boa noite a todos, boa noite ao público presente aqui na galeria, que nos assistem, boa noite aos internautas que estão em suas casas, boa noite aos nobres colegas, boa noite à mesa diretora, meu boa noite a todos. Eu vou até brincar um pouquinho para poder quebrar o gelo, mas eu estou me sentindo numa final de Copa do Mundo, né? E que a gente aqui, vamos dizer assim, só que nesse caso, a final dessa Copa do Mundo é os servidores versus prefeito municipal, né? Mas eu espero que, nesse caso, o resultado final seja justamente em favor dos servidores, em favor da população. Porque os vereadores aqui dentro têm que entender, que esse reajuste ao servidor, que esse reconhecimento ao servidor, que ainda não é o esperado, isso representa uma melhor produtividade lá na ponta, isso representa um melhor acolhimento do nosso cidadão que está lá na ponta, e é justamente isso que nós temos que avaliar. Eu lamento, fico triste, desde da penúltima sessão, nós estamos nessa sessão aqui agora, eu acho que pode até existir, entre aspas, algumas coisas nas nossas vidas que nós podemos negociar. Pode até existir alguma coisa em nossas vidas que nós podemos levar para a negociação. Mas o caráter, a moral, a dignidade, isso aí não tem preço. Eu acho que não tem condições de negociar isso, sabe? Eu estou lembrando aqui, lá atrás, quando eu era diretor de serviço, teve uma pessoa na época que ligou para mim e falou para mim, Aldair, tem um cavalo de um amigo preso aí, e eu gostaria que você liberasse esse animal para ele. Aí eu falei para ele, não, nós não estamos mais trabalhando com esse tipo de política aqui. Ele falou, não, mas é porque isso, aquilo, outro, tudo mais. Na época, esse cidadão era até deputado estadual. E eu falei para ele, não, eu não vou, porque se eu liberar um animal desse, ele vai botar em risco a vida de um terceiro. Então eu falei para ele, eu posso até te fazer algum outro favor, mas um favor que vai colocar em risco a vida de um terceiro, eu prefiro não fazer. Ele falou, não, daí, se você não está fazendo para mim, mas também não está fazendo para ninguém, eu aceito. Então eu acho que aqui, negociar aqui o futuro de vocês é uma irresponsabilidade, é uma falta de caráter que não tem tamanho. Sabe? Eu acho que, por mais que o prefeito pudesse dar a qualquer um de nós aqui dentro, sabe? Seria seria muita safadeza com a categoria, sabe? Vender. Essa é a palavra certa. Vender. 10 mil servidores, às vezes, por meia dúzia de cargo comissionado. Se nós perdemos essa votação aqui hoje, eu quero que vocês entendam que vocês foram vendidos por meia dúzia de cargo comissionado. Eu quero que vocês entendam que a Câmara, que o vereador que está votando contrário a vocês, avalie o preço de vocês, esse tamanho. Não passa de 10 cargos comissionados, os 10 mil servidores. É esse o valor que os vereadores que vão votar contrário a vocês, é esse o valor que eles dão a vocês. É esse o valor. E aí, cabe a vocês mostrarem a eles que vocês valem muito mais do que isso. Cabe a vocês mostrarem a eles. Eu estou fazendo a minha parte aqui dentro. Vocês não sabem quanto eu me sinto bem quando as pessoas às vezes falam que ruim com o prefeito, pior sem o prefeito. Não, eu estou bem, muito bem, sem o prefeito. E poder vir para cá, falar, defender a categoria, não somente eu, mas como outros pares aqui dentro dessa casa. Tem alguns vereadores aqui dentro que têm que entender que chegou a hora de pegar carta de alforria. Deixa o prefeito para lá. Deixa o prefeito para lá. Agora,
deixar 10 mil servidores a escanteio por causa de penduricalhos. Eu queria saber qual foi o vereador que foi para a rua e no momento de pedir o voto, falou que estaria aqui para barganhar com o prefeito. Essa proposta lá na rua eles não fazem. Então realmente me deixa indignado. Eu acho que todos nós, vereadores aqui dentro, temos as nossas necessidades de atender às vezes aquelas pessoas que nos ajudaram. Todos nós temos. Mas eu acho que tudo na vida tem um preço. Não dá para mim, em detrimento de ajudar aqueles que estavam comigo, vender o meu caráter, vender a minha palavra e ficar quietinho aqui e ficar submisso àquilo que o prefeito deseja. Isso eu não vou fazer nunca. Eu honro a minha família, eu honro os meus filhos, e eu honro vocês, servidores, e honro o município da Serra. Então, vocês não podem permitir que alguns vereadores aqui dentro entendam que vocês não valem mais do que 10 cargos comissionados. Aqui dentro nós temos Boi, que está do nosso lado, Aécio, que está do nosso favor, Gideão, que está a nosso favor, Davi, que está a nosso favor, Nassib, que está a nosso favor, eu, Aldair, Gilmar, entendeu essa questão, Auredi, Basílio. Agora, conversamos com o Sabino, né, que está tendo entendimento também de respeitar, né, e caminhar com essa categoria. Agora, nós estamos precisando do voto de Toninho, Zé Raimundo e Pastor Ricardo. E eu gostaria, Jorjão, de também ter o seu apoio aqui também. Você foi um dos que subiu nessa tribuna e defendeu esse reajuste aos servidores. Você foi um dos que subiu aqui e falou que deveria dar 5% logo de cara e o resto desce até o final do ano. Mas aí é uma questão de como a categoria. Eu gostaria que a categoria entendesse, porque não adianta cobrar de Guto, não adianta cobrar de Marcos Tongo, não adianta cobrar de Moreira, porque ele é o líder do prefeito, o papel dele é votar contra. E não adianta cobrar de alguns outros que estão aqui, porque infelizmente estão mostrando que não tem caráter e o que o prefeito dá vale mais do que vocês. Agora, eu não vou compreender um pastor votar contra uma categoria em detrimento de um prefeito. Eu não vou entender. E eu quero que vocês também não entendam isso. Quando eu falo a questão do voto de Zé Raimundo, eu conheço o Zé Raimundo, é uma pessoa da base, é militante, entende o movimento, e eu entendo que Zé Raimundo tem que estar junto com a turma nesse momento. Zé Raimundo tem que estar junto. E o Toninho é servidor. Vereador é passageiro. Agora, a condição que os servidores se encontram, aí não. Essa questão tem que ser olhada com responsabilidade. Não, assinou a emenda, mas a questão do que eu estou colocando aqui é porque a pressão da base do prefeito ela é grande. A pressão é grande. Mas nós temos que entender que o movimento, os servidores, são muito maior do que isso aí. Então, gente, quando eu participo de determinadas questões aqui dentro dessa casa de leis, que eu vejo determinadas coisas como estão acontecendo aqui, sinceramente, até eu que estou aqui dentro fico com vergonha. Até eu fico com vergonha. Até eu. Sabe? Então, quando a população lá fora realmente desce o cacete nos vereadores, sabe, critica, fala que tudo é um bando de safado, infelizmente, eu não posso tirar a razão de vocês, não. Eu não posso. Porque existe gente boa aqui? Existe. Mas, infelizmente, tem uma minoria aqui que acaba apodrecendo a caixa todinha.
Então, tá na mão de vocês. Conselho à parte, vereador. Toninho, Zé Raimundo e pastor Ricardo. O Jorjão está aqui, comentei com ele, falei para ele, precisamos do seu voto, meu amigo. Você é lá de Novo Horizonte, você entende a dificuldade da população, você entende a dificuldade de um povo, e nós não podemos permitir que a categoria seja massacrada. E o problema maior é que o prefeito joga, é com o dinheiro de vocês, é com o dinheiro da população, que ele compra os vereadores aqui dentro. É com o dinheiro de vocês, não é com o dele, não. A minha maior tristeza é essa. Uma parte ao nobre vereador Nassib. Vereador, Vossa Excelência está coberto de razão. Todos nós estamos acompanhando esse processo. Vossa Excelência pode observar que eles não têm coragem nem de ficar aqui dentro do plenário para olhar a cara do servidor. Nem essa coragem esses homens têm. Estão lá dentro, acafunhados lá dentro, atendendo o telefonema do prefeito. Um a um, passando o telefone do prefeito. Então isso é uma vergonha realmente para a Câmara Municipal. Agora o servidor, ele está acompanhando, ele está vendo passo a passo do que está se passando aqui dentro. Tem vereador, assinou o projeto, assinou a emenda. Vamos ver o voto desse vereador. Ele assinou a emenda conosco. Vamos ver se ele vai ter coragem de votar contrário a essa emenda. Muito obrigado, vereador. A parte, Odair. Agora, só um pouquinho, Gideão. Então, gente, eu acho que, veja bem, o movimento, que foi criado, pela necessidade da categoria, e nessa hora, tem alguns vereadores que estão aproveitando o momento para se valorizar junto ao prefeito. Infelizmente. Talvez tem vereadores que estão deixando de valer 5 carros comissionados para valer 10. Até mesmo porque esse realmente é o preço deles. Esse é o preço deles. Agora, eles acham que vocês valem 10. Eles acham. Mas 10 é o preço deles. Agora, vocês têm que mostrar para eles que vocês não têm preço. E que voto não tem preço. 10 mil servidores é muita coisa no momento de uma eleição. Aqui são professores, são servidores públicos de forma geral, são pais de famílias, que às vezes querem um complemento, às vezes dependendo do salário, do mísero salário, o complemento de uma vez só, não chega a R$50. Não chega a R$50. O vereador negar isso para uma categoria e vem falar aqui de inconstitucionalidades que dantes. O vereador não entende de merda, não entende merda e vem falar de inconstitucionalidade aqui dentro. Ele não quer votar, ele não vota. Ele não quer votar, ele não vota. É como o Nassib falou aqui da vez passada. Porque tem que ser macho, tem que ser homem, para abrir mão desses penduricalhos e ficar realmente do lado daqueles que precisam. Então, gente, o meu tempo está acabando, vou dar uma parte aqui ao nobre vereador Gideão. Vereador Odair, só reforçar o seguinte aos servidores. Há um projeto de lei dentro dessa casa que já está tramitando, aonde uma única comissão da SEDUR, 15 cargos, sabe qual é o valor da comissão para cada um deles? Comissão de impacto de vizinhança, R$1.200 por mês, além do salário, para uma reunião mensal e reunião durante ainda o expediente normal, vereador Odair. Aí falar que não tem condição de dar reajuste ao servidor público por causa da lei de responsabilidade fiscal, mas manda esse projeto para casa, criando comissões, ele é totalmente incoerente. Agora, o que lamentamos é os vereadores não encararem os servidores, se ausentarem. Parabéns pela fala. Obrigado. Só para finalizar para a categoria,
O que eu tenho falado aqui durante todo o momento, a administração sempre coloca que não tem dinheiro. Mas existe aqui dentro dessa casa, que foi protocolado há pouco tempo, fora mais ou menos uns 5 projetos, criando novas comissões no âmbito do município. Então, como eu já cansei de colocar, dinheiro para atender os dele e para comprar os vereadores, tem. Só não tem dinheiro para resolver o problema do funcionalismo. Gente, meu boa noite, muito obrigado e vamos para a luta. Com a palavra, o nobre vereador Sabino. Parabéns lá você. Parabéns pela sua fala. Parabéns. Parabéns pela sua fala. Rapaz, eu falei de 5%, agora eu estou parabenizando pela sua fala, da forma que você coloca. Não, mas ele sempre tem defendido, João. Tira um momento para que ele não na vida, gente. Presidente Neide Pimentel, demais membros dessa mesa diretora, senhores vereadores, público que nos ouve. Presidente, eu subo nessa tribuna hoje, como eu tinha pedido anteriormente, um voto de congratulação pela eleição da Chapa 2 lá em Vista da Serra 2. Pessoal que está aqui, eu queria agradecer, foi uma eleição, o pessoal está aqui na plenária hoje, o presidente Levi Ferreira, a dona Eve, que é a vice-prefeita, a vice-presidente, aí o primeiro secretário, o Jefferson, a segunda secretária, Luísa, o primeiro tesoureiro, Júnior Pereira, segundo tesoureiro, o Reinaldo, os titulares, João Ramos, João Batista, Wesley da Silva, Vanil, Luzinei, professor Joel. Lá nas comissões, o Wanderson Carneiro, José Paulo, Antônio Pereira, Aparecida, que é uma companheira nossa, que está lá, inclusive, trabalha aqui nessa casa, a Maria das Graças, Luciano Ramos, e Ângela Nunes, a Maria Aparecida novamente, Manuel Francisco, Emílio Rodrigues, Jaqueline e o professor Eric Vitor. Queria parabenizá-los pela grande vitória lá em Vista da Serra, na última eleição, e dizer para eles que a gente está apoiando e vamos continuar apoiando essa equipe que está lá fazendo a diferença no município, lá no bairro. Mas, presidente, ontem eu e o nobre vereador Gilmar participamos do fórum do Seminário Estadual da Comissão Especial do Supressimples. Enquanto muitas má notícias tem pelos jornais, vereador, nós vimos ontem que existe uma solução, que é a questão da micro e pequena empresa. Doutor Luiz Carlos Moreira, só para o senhor entender o que, nesse período de crise, as micros e pequenas empresas continuam crescendo e empregando mais do que as grandes empresas. Então, o projeto, ontem esteve aqui o ministro da Micros e Pequena Empresa, a Fifth Domingos, lá na FIDES, nós acompanhando, porque o Gilmar é presidente da frente parlamentar aqui do empreendedor, e nós estivemos lá com vários outros companheiros, e aí aparece uma coisa interessante. O projeto é um projeto de manutenção e de salvação das micros e pequenas empresas, porque tem que gerar emprego e gerar recursos para esse país. Então, na maioria das vezes, a gente percebe que esses são, na maioria das vezes, são grandes prejudicados. Agora, a novidade nessa questão é que o governo federal está fazendo com que o senhor possa abrir uma empresa no mesmo dia, e o grande problema de abrir empresa é fechar a empresa, é mais difícil. O projeto, inclusive, que vai para a Câmara, é no sentido, vereador Aécio, você abre a empresa num dia, e quando você quiser fechar a empresa, você tem esse mesmo dia para fechar a empresa. Então, assim, vai facilitar o micro e pequeno empresário, que são aqueles que geram emprego e geram renda para o Estado, para o país e para o município. Então, a gente queria
dizer da importância da micro e o pequeno empresário que gera emprego para o nosso Estado. Eu queria também, como eu já tinha falado anteriormente, na sessão anterior, em relação que foi pedida a audiência pública que vai ter aqui na próxima sexta-feira sobre a diminuição da mortalidade infantil, doutor Luiz Carlos. Na verdade, o PNUD e a Secretaria-Geral da Presidência da República, demais, vai estar aqui os prefeitos da Grande Vitória, nessa sexta-feira aqui, para comemorar, na verdade, a redução da mortalidade infantil no nosso Estado, e a gente vai fazer isso aqui numa audiência pública aqui nessa Casa de Leis, que foi uma proposta do próprio núcleo do ODM. Eu acho que é muito interessante, tanto para o município, tanto para o Estado do Espírito Santo, essa redução, porque, e aí a gente reforça a importância, e aí o senhor que é médico, gostaria de falar... O senhor que é médico, o horário é às 14 horas, às 14 horas. Gostaria de frisar, novamente, eu estive na semana passada na UTIM do Dário Silva, doutor Luiz. Infelizmente, o problema do UTIM não está resolvido. É preciso que a sociedade se organize para a manutenção da UTIM no Dário Silva, porque senão nós vamos perder. Estive lá visitando o vereador Aécio, e infelizmente a maioria das crianças que estavam na UTIM são do município da Serra, são poucos de outros municípios, e a maioria deles, se a gente não correr, o vereador Guto, nós vamos perder a UTIM vai para Vila Velha e a gente vai ficar pagando um preço caro para as mães que vão ter que ir para Vila Velha para ver seus filhos, porque, na verdade, a situação não está garantida. Então, eu queria pedir aqui o apoio dos vereadores, no sentido de que a gente pudesse brigar em favor da manutenção da UTIM, inclusive para os profissionais que ali trabalham, que tem uma equipe toda montada, que vai desmontar tudo aquilo para ir para Vila Velha. Então, eu queria deixar nessa noite aqui, agradecer a presença da diretoria da Chapa 2, vencedora, agradecer pela presença de vocês aqui nessa casa. Essa casa é do povo, é a casa onde o pessoal pode se manifestar. E aí, muito obrigado e até a próxima. Chamar o vereador Gilmar para ocupar a mesa e o vereador Miguel para ocupar. Com a palavra, o vereador Aécio. Presidente Davi, membros da mesa, servidores presentes. Hoje a casa está cheia, né? Isso aí, é importante a participação. Hoje eu venho aqui mais, senhor presidente, para falar da grande importância e do mal informado que aconteceu na segunda-feira, na desinformação que passaram no meio de comunicação, e corrigir a distorção que fizeram aí, né, principalmente com a nossa bancada. Esclarecer que esse partido, desde que foi constituído aqui no município da Serra, nunca votou contra os servidores públicos municipais. E não seria agora que ele votaria contra os servidores. Nós trabalhamos e sempre trabalhamos para encontrar uma solução junto com o município, junto com a prefeitura, para encontrar uma solução para os servidores. Então, nós estamos aqui, fizemos um possível e impossível, estamos abertos à discussão. Só esclarecendo que nessa proposta que trouxeram aqui, essa proposta que trouxeram, nós não fomos informados dela, nem pelo sindicato, nem pelo pessoal, nem pelos vereadores. Nós não fomos informados. Então, chegaram aqui e falaram que nós tínhamos informado. Não fomos informados. Fomos sim informados hoje da proposta pelo Sindiúpes,
que nós fomos informados hoje aqui. Por isso que nós estamos confirmando o nosso voto junto com os servidores, porque é a proposta dos servidores. Então nós fomos informados. Então está aqui o mal-entendido que falaram besteira da gente. E aí nós estamos aqui desfazendo o mal-entendido, senhora presidenta. E eu quero dizer hoje, eu até falar para o líder do prefeito Moreira, para saber, Moreira, da discussão que nós temos hoje, nós estamos com problema com a Secretaria da Secretaria da Geração de Emprego e Renda, que nós estamos recebendo muitas reclamações, né, por vários trabalhadores que estão indo para lá pela manhã e está ficando o dia todo lá. E aumentou o número de pessoas que está atendendo, mas não estão dando conta do atendimento. Eu acho que está faltando ali, as pessoas não estão conseguindo atender o número de trabalhadores que estão ali. E antigamente tinha 13 servidores que davam conta de todos os serviços. Demitiram todos os servidores que davam conta e deixaram uma parte, aumentaram o número de servidores e não conseguiram dar conta de atendimento daqueles servidores. Então precisamos ir lá, junto com o secretário, para resolver aquela situação. Porque o pessoal está chegando 3 horas da manhã e saindo 5, 6 horas da tarde, né? Uma situação realmente difícil. Então já conversamos, precisamos ir lá com o secretário para a gente tentar acertar aquela situação que se encontra lá naquela Secretaria de Emprego, Geração e Rendas, né? Porque realmente está um caos. Então, eu quero aqui só rápido para que a gente agilize a votação dos servidores. Tenha dito. Senhora presidente, pela ordem. Pela ordem, não, vereador. Senhora presidente, eu queria falar para o pessoal da galeria, aos servidores públicos, parabenizar a senhora presidente. Essa Casa de Leis está concedendo agora em junho 9% aos servidores dessa casa. Parabéns. Parabéns. A Câmara dá o exemplo. E é de uma vez só, é integral. É integral. Então nós temos que seguir essa mesma linha aos servidores da Prefeitura Municipal de Serra. Então fica o reconhecimento desse vereador, em nome de todos os servidores dessa Casa de Leis, pelo reconhecimento por parte da Vossa Excelência em conceder os 9% de reajuste aos servidores da Câmara Municipal de Serra. E nós estaremos agora, daqui a pouco, votando para que os servidores municipais da Prefeitura também tenham este mesmo direito, esta mesma garantia. Obrigado. Com a palavra o novo vereador Davi. Quero saudar a mesa, em nome da minha presidenta, primeiro vice-presidente Aécio, vereador Gideão. Quero saudar, em nome dos vereadores Nassib, saúdo todos os vereadores presentes. Quero saudar o público, os servidores dessa casa, desse município. Pode ter certeza, vereadores, que esse vereador jamais vai votar contra os servidores. Jamais esse vereador, que tem 33 anos de serviço público prestado nesse município, honrado, não vou votar contra os servidores. Votei a favor dos cargos comissionados do Executivo. Votei sim. Por que agora esse vereador vai ser contra aos servidores? Se ele votou a favor dos comissionados, então pode ter certeza que esse vereador vai votar a favor. E dizer, sou favorável o presidente da Comissão de Justiça, com suas emendas, e o presidente da Comissão de Finanças. Emenda essa que vai valorizar, sim, o Executivo. Pode ter certeza que isso não vai atrapalhar o Executivo. Pode ter certeza disso. Esse vereador, quando aumentou o número de vereadores, votei favorável ao aumento de vereadores. Esse vereador votou a favor do aumento de vereadores e fui reeleito nessa casa. Pode ter certeza. Pode ter certeza, se vier outra eleição, com a fé de Deus, que esse vereador vai ficar nessa cadeira aí, meu amigo.
Pode ter certeza disso, porque eu trabalho, minha família é honrada. Então, servidores, pode ter certeza que esse vereador vai votar sim ao projeto dos servidores, que peça 9% de reajuste. Nós aprovamos sim, vereador, nossa Casa de Lei vai aprovar 9% para os servidores da Casa Legislativa e aumentamos o tiro da alimentação para R$550. Por quê que não vão ser contra? Então, desde já, agradeço o público, pode ter certeza que esse vereador vai votar sim. Mas muito obrigado. A parte do vereador assim. Não, vereador, estou inscrito após Vossa Excelência, vai dar tempo, acho, de falar. Então, agradeço a presença do público. Gostaria que vocês viessem, não é só com um aumento, não. Tem que compartilhar nas sessões de segunda e quartas-feiras. Aqui nessa Casa de Lei passa muita coisa que vocês não sabem. Então vocês têm que participar. Tem que ouvir os vereadores aqui falando. Agora, não é porque tem aumento, vai vir todo mundo. Então, gente, acompanha. Vereador, concedo uma parte, tá? Participa das sessões de segunda e quarta. É muita honra para nós ter a galeria cheia. Entendeu? Então, a parte do vereador Nassib. Vereador, eu estava inscrito, mas fui informado que não vai dar tempo de falar. Então, aproveitar a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um vereador que todos nós sabemos que está a favor do servidor. Agora dizer, né, vereadora Neide, se caso os vereadores esvaziarem, como eu estou vendo que está tendo um movimento aí de esvaziar a sessão, eu vou pedir, através da comissão, né, que a gente retire esse projeto. Porque eu quero ver a cara do voto de cada vereador aqui dentro. Não adianta escorregar, dar a palavra, assinar o projeto e na hora de votar sair correndo, não. Eu gostaria que Vossa Excelência, que a comissão, vou fazer esse apelo a todos os membros da comissão, né, de Justiça e de Finanças, que eu faço parte, para que se houve esse movimento, que a gente retire e convoque novamente, né, o servidor para vir aqui para dentro, para ver a cara de cada um e o voto de cada um. Porque não adianta querer se esconder embaixo de tapete, não. Aqui eu acho que a gente tem que ser claro. Posicionamento tem que ser um só, ou é a favor ou é contra. Sabe por causa de quê, presidente? O próprio PT, né, na sessão anterior, fizemos aquele discurso, houve um entendimento contrário, mas a secretária de Finanças do município é do PT. E o PT apresentou a emenda hoje, junto conosco. Quer dizer, tem condições do prefeito repassar esse aumento para o servidor. Se não tivesse, o PT, a bancada do PT, não iria estar conosco, porque a secretária de Finanças, ela é militante do PT. Então, eu acho que o que está ocorrendo aqui dentro, o servidor tem que estar atento a isso. Se o PT está conosco, apresentou a emenda, e a servidora, secretária, é do PT, nada mais do que justificar que tem como, sim, o prefeito dar esse aumento. Isso é uma vergonha, esse aumento proposto por ele. Dá percentual para o ano seguinte, isso nunca ninguém viu na história de movimento nenhum. Nenhum movimento, né, de negociação salarial se dá um percentual para dar no ano seguinte. Ano seguinte. São outras discussões, né, e o aumento que nós propusemos, né, nós temos certeza que se votar todas as emendas que nós propusemos na comissão, tem como sim dar esse aumento ao servidor. Então eu gostaria, muito obrigado, sabe, vereador? Da parte, Vossa Excelência. E gostaria que estivesse, né, a compreensão, né, da presidente, para que a gente vote com todos os vereadores presentes. Muito obrigado. Pois Vossa Excelência me cede uma parte, vereador. Do Aécio. Eu só queria, primeiro, só discordar do vereador nobre companheiro Nassib sobre essa questão, nada a ver secretaria com partido, não tem nada a ver. E dizer também que eu pediria a teu Nardoto, como é parte do governo, que nós não concordamos, Nardoto, e eu acho que não é prática do prefeito, essa questão de perseguição aos servidores. Entendeu? Vamos tentar trabalhar isso. Eu acho que, né, não sei, pode ser do secretário, pode ser que eu tenho certeza que isso não partiu do Aldir, perseguição, até porque, né, eu sabe essa questão, o Aldir foi um cara democrático para ver isso,
para a gente não ter essas perseguições que está tendo alguns servidores que aderiram à greve, porque a greve é um direito, né, de cada um fazer a greve e de participar da greve, né? Não pode extrapolar a questão da greve. Então, a gente pediria à administração para ouvir com mais carinho essa questão, para não perseguição aos servidores. Para encerrar, votei a favor dos comissionados e vou votar a favor dos servidores. Boa noite a todos. Não havendo mais oradores inscritos, senhor secretário, leitura da ordem do dia. Presidenta, o projeto de lei número 078, com respectivas emendas, eu queria saber da Comissão de Justiça se vão se pronunciar verbalmente ou se vão aguardar que a gente suspenda a sessão por alguns minutos para emitir o parecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Suspender a sessão para poder estar avaliando as emendas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador. As emendas já foram colocadas pelas comissões, estão prontas para a votação. Espero que a responsabilidade dessa Casa de Leis pela aprovação dessa matéria já está em pauta. Se tiverem 12 vereadores presentes, tem que continuar a sessão, porque o impedimento da votação da matéria, com a aprovação ou não das emendas, se não for feita nessa noite de hoje, pode trazer problemas para os funcionários e não poderem ter o aumento proposto, ou tanto com a aprovação da emenda ou não, no pagamento do mês de junho. Então, solicito que essa Casa de Leis possa estar apreciando as emendas colocadas para que a gente possa aprovar depois o projeto de lei com as respectivas emendas aprovadas ou não. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador Boy. O projeto está prejudicado devido a não ter o parecer das emendas. Ele não pode tramitar até que as comissões se manifestem. Presidente, pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Aldair. Senhor presidente, nós estamos tratando de uma matéria de suma importância para o município. Não é um processo como outro qualquer que já passou dentro dessa Casa de Leis. É importante o manifesto de todos os vereadores que compõem essa casa, até mesmo por se tratar da necessidade da maioria absoluta. E eu acho importantíssimo, independente dos vereadores que estão aqui presentes, eu acho importantíssimo o manifesto dos vereadores que são servidores desse município. E eu quero ver a posição do vereador Toninho nesse processo. Então, senhora presidente, a Comissão de Finanças não vai dar o parecer nesse momento e vamos aguardar uma próxima votação. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Moreira. Após, eu vou estar suspendendo a sessão por 5 minutos. Eu, cada dia, me surpreendo mais aqui na Câmara Municipal da Serra. Eu vivi 12 anos na Assembleia e nunca vi atos como esse. Na segunda-feira, foi feita a leitura de todas as emendas ao projeto de aumento dos servidores. Posteriormente, essas emendas foram encaminhadas para as comissões de Justiça e de Finanças. Obviamente que se o projeto volta à pauta, obviamente que, obrigatoriamente, essas emendas foram avaliadas e tem parecer da Comissão de Justiça e de Finanças. Então, não vejo nenhum motivo para suspender sessão, não vejo nenhum motivo na fala do vereador Aldair e, obviamente, está pronto para ser votado, senhora presidente. Muito obrigado. Pela ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador, já tinha relatado que eu ia suspender a sessão. Eu vou conceder, pela ordem, para os vereadores que queiram se inscrever agora. Vereador Guto.
Aldair. Vereador Aldair. Vereador Basílio. Nassib. Basílio. Nassib. Mais alguém? Vereador Boy. Então, nós temos o vereador Guto. Pela ordem, vereador. Presidente, acho uma irresponsabilidade muito grande se esta mesa tirar de pauta esse projeto. Tenho certeza da sensibilidade dessa mesa diretora, tendo em vista que o projeto já foi colocado em pauta. Se o projeto, secretário vereador Boy, foi colocado em pauta, porque ele estava devidamente correto e apto para votação. Ele está na ordem do dia para votação. Já veio na ordem do dia na sessão anterior e recebeu as emendas, foram lidas e está na ordem do dia para poder ser apreciado. Agora, se ele não tivesse apto para ser votado, ele não estaria na ordem do dia. Ele já não cabe mais posicionamento de comissão nenhuma para definir a retirada de pauta desse projeto. E sim, dessa Casa de Leis. Teria que ser colocado para os vereadores essa responsabilidade de retirada de pauta de um projeto que já não pertence mais às comissões. O projeto pertence à mesa diretora, já está na pauta para votação e agora é o plenário que poderia ser participar desse julgamento da retirada ou não do projeto de pauta. E a retirada desse projeto de pauta, ele vai trazer prejuízo para os funcionários. Porque se não aprovar esse projeto de lei, nós não teremos o reajuste nesse mês de junho, prejudicando assim milhares e milhares de servidores públicos. Temos que ter responsabilidade de debater as emendas aqui com o plenário, com a maioria absoluta dos vereadores e com as galerias lotadas de servidores. E os servidores poderão observar quais os vereadores que foram favoráveis às emendas ou não. Obrigado, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Aldair. Senhora presidenta, foi falado aqui que nunca viu, né, uma situação dessa acontecer aqui nessa Câmara. Eu já vi coisas na legislatura passada aqui, né, que o nobre vereador Guto Lorenzoni era presidente, que até Deus duvida. E já aconteceu aqui dentro. E agora vem questionar um ato desse em defesa do servidor, porque nós não estamos legislando em causa própria, não. Como foi aqui os processos defendidos pela mesa passada. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, depois de ter feito toda a manobra, comprado o vereador aqui dentro, quer que bote votação, eu me recuso, como presidente da Comissão de Finanças, a fazer isso. Eu me recuso. E, como ele mesmo falou, ele pode ficar à vontade para verificar os despachos que ele falou que haveria no projeto. O projeto não tem despacho nem de emenda e nem do texto original. Obrigado. Com a palavra, o novo vereador Basílio. Senhora presidente, a Comissão de Justiça fica prejudicada para dar o parecer, tendo em vista que o PT, né, o vereador Aécio, mas a bancada do PT, apresentaram 3 emendas hoje e a emenda não foi avaliada pela comissão. Por isso, a gente está pedindo 5 minutos de suspensão da sessão. E dizer para o vereador Guto que o prejuízo dos servidores, com esse aumento vergonhoso que o prefeito está dando, é de R$16, Guto. R$16 de aumento que o prefeito está dando, 2%. No salário da grande maioria é R$16. Isso aí, meu amigo, isso não é nada. Que nada, Guto. O prefeito está dando R$16 de aumento, isso não é nada para nós, não. Tá bom, então, presidente. A comissão solicita a suspensão por 5 minutos. Ok, com a palavra no vereador Nassib. Senhora presidente, que moral o vereador Guto Lorenzoni tem para pedir isso? Teve projeto que ficou 24 meses na gaveta dele. Que moral ele tem para falar de regimento interno? Que moral ele tem para isso? Teve projeto que ficou 2 anos engavetado por você, vereador. Agora, o parecer é constitucional. Não foi relatado, não tem parecer e o projeto não está apto para ser votado. Eu acho que não tem nem que suspender a sessão não, vereadora, presidente. Não tem condições alguma desse projeto ser votado. Agora, dizer ao vereador Guto que aqui não tem criança não, Guto. Aqui está assistindo aqui, ó, todo mundo sabe fazer conta. Nós estamos dia 2, 3 de junho. A folha de pagamento de junho vai fechar dia 30.
Então, esse aumento vergonhoso, se for passado conforme veio da administração, dá tempo de sobra e suficiente para daqui 15 dias ser votado. Nós não estamos pedindo 15 dias, não. Estamos pedindo na próxima sessão, com a presença de todos os vereadores aqui dentro da casa. Porque é justo que o servidor, são 10 mil servidores que trabalharam afinco esses anos aqui para todos nós, moradores aqui do município. É justo que eles conheçam o voto de cada vereador. Nós somos 23, eles são 10 mil. Nada mais justo que eles conheçam o procedimento e o voto de cada vereador aqui dessa casa. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, porque tanto o vereador, os dois vereadores citaram o meu nome, eu gostaria de fazer umas considerações. Pela ordem, novo vereador. Primeiro, novo vereador Nassib, eu gostaria, da mesma forma que eu sou respeitoso com Vossa Excelência quando uso da minha palavra, gostaria também que o senhor fosse respeitoso com a minha pessoa também. Porque quando Vossa Excelência coloca com que moral, Vossa Excelência transpõe essa moralidade para qualquer personalidade de pensamento. Então, eu gostaria de dizer para Vossa Excelência que tenho moral sim, sou uma pessoa honrada e tenho condições de afirmar, presidente, que o projeto que está na pauta, na ordem do dia para ser votado, é um projeto já deliberado pelas comissões. Eles não têm mais domínio nenhum das comissões. E Vossa Excelência, como presidente, pode definir a permanência desse projeto na pauta, na ordem do dia. E dizer, né, para o vereador Basílio, que o aumento dos servidores não é só de R$16 não, que Vossa Excelência está falando. Tem um pessoal da endemias, da dengue, que tem a proporcionalidade. Tem o vale transporte dos servidores mais humildes, que vão fazer a complementação do pagamento. Tem o enquadramento dos professores, que são 7 ou 8 que estão sem esses valores. Então tem muita coisa dentro desse projeto de lei de benefício para o servidor. Obrigado, presidente. Pela ordem. Foi citado pela ordem meu nome, também. né? Presidente. Com a palavra, vereador Boy, após... Eu escrevi os vereadores, Não, foi citado, senhor presidente. Meu nome foi citado, falou meu nome, fui citado e tenho o direito de defesa. Ok, novo vereador Nassib. Vossa Excelência foi citado, Vossa Excelência tem direito à fala. Eu gostaria, pela ordem também, que o meu partido foi citado. Vereadores. Nós fizemos uma inscrição para deliberar o projeto, tá? Para deliberar. Com a palavra, o novo vereador Nassib. Senhora presidente, dizer ao vereador Guto, para ele não querer confundir a cabeça do povo, até porque ele tá lidando aqui, né, com pessoas que têm conhecimento. E não querer botar a palavra... Eu não estou falando de moral pessoa, não. Estou falando de moral como presidente dessa Casa Municipal, da Câmara Municipal. Vossa Excelência foi 2 anos presidente, não seguiu em momento algum o regimento interno e não tem moral para questionar isso aí. Não tem moral como presidente, como vereador, de questionar esse ato. Esse ato, Vossa Excelência não tem moral para isso. Muito obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, Aldair. É mais a título Após Gilmar. É mais a título de esclarecimentos. Porque é importante, porque até mesmo com base no que Guto colocou, né, o Guto sabe, é público e notório, a Folha ela fecha no dia 22. Então, que esse projeto seja votado até faltando 3 dias para o dia 20, ele não altera nada. Então, não adianta fazer pressão para resolver um problema do prefeito aqui, porque isso não cola. Obrigado. Com a palavra, vereador Gilmar. Presidente, nossa bancada do Partido Trabalhador jamais ia ficar contra os trabalhadores, contra os servidores. Mas não pode aqui, que o que aconteceu na segunda-feira, que ficou como o Partido dos Trabalhadores é contra os servidores. E agora estão dizendo que é porque o Partido Trabalhador colocou 3 emendas, as nossas emendas, algumas comungam que já está aí, que é o artigo 3º do projeto de lei 78, que remunerando-se os demais, a gente comunga com
com os 9% dentro desse ano, que já foi o vereador Basílio colocou aí, e a gente comunga que a gente também quer anistia para o servidor. Então, assim, porque senão daqui a pouco não vota o projeto, vai dizer que não votou porque o Partido Trabalhador está contra o servidor. E não é verdade. Nós estamos aqui defendendo o Partido Trabalhador, e se não for votar, não é por causa das emendas do Partido Trabalhador. Pode ser porque alguns vereadores que dizem que ia votar com nós não estão aqui. Então, assim, isso precisa ser claro. Ou a gente coloca para votar, mas não vou aceitar que é por causa do Partido Trabalhador. Pode ser porque quem assinou com a gente saiu e não vai votar. E outra, a secretária, ela, filiada ao Partido Trabalhador, e tem competência, a secretária de Fazenda e Finanças, não é por ela que nós estamos aqui votando junto com o servidor. Nós vamos votar com o servidor porque o Partido Trabalhador sempre defendeu. A gente sabe também, e não estou aqui, falei, nós não vamos fazer palanque político com esse voto. A gente vai votar porque a gente sabe do servidor. Agora, a gente também sabemos da dificuldade da prefeitura, mas aí a gente pediu solidariedade, porque o Partido Trabalhador, momento algum, ia se colocar contrário ao servidor, mas nós não estamos autorizados a fazer desse momento palanque político neste momento, mas vamos continuar até o fim defendendo os servidores. Obrigado. Com a palavra o vereador Boy. Nós, vereadores e o público, queria deixar registrado, o Gilmar, Sabino e Aécio, é porque houve um consenso entre alguns vereadores para englobar, que tinha duas emendas também muito parecidas. Então, o que é que nós fizemos? Pegamos e colhendo as informações e montamos duas emendas, ao invés de ter 4 emendas aqui. Então, por isso que houve esse mal-entendido. E o reajuste que está sendo proposto aqui, ele é retroativo a 1º de junho. Se aprovar hoje e aprovar segunda-feira, vai dar na mesma coisa. E outra coisa que eu queria deixar registrado, que eu tinha falado na sessão anterior, Nove vereadores, vamos manter, 9 vereadores, 9 vereadores. 9 vereador Basílio, 9 vereador. O que eu tinha falado na sessão anterior é o que já vinha acontecendo desde o mandato do vereador Guto Lorenzoni, das comissões se manifestarem aqui em plenário. Nós temos gravações, eu posso até trazer para o público assistir. Vários pareceres foram pronunciados em plenário. E as comissões de Finanças e Justiça falaram, pediram, coloquei na pauta que ia se pronunciar em plenário. Portanto, ficou prejudicada a pauta e eu falei que ia repetir a mesma pauta. Mas não houve o parecer das comissões, que iriam se pronunciar aqui em plenário. Não houve um consenso das comissões. E nós não vamos colocar um projeto para aprovação sem parecer de comissão. Fica prejudicado o processo e pode ser arguído e questionado. Assim sendo, a sessão está suspensa por 5 minutos. Suspensa. A sessão está suspensa por 5 minutos. Vereador Aldair, vereador Basílio, vereador Nassib. Vereador Gilmar. Vereador Toninho, mas o vereador Toninho se ausentou. Vereador Toninho, nobre vereadora Neide, teve um problema de saúde na família dele lá, que está com um filho pequenininho, a esposa dele, e teve que se ausentar agora. Ok. O vereador Guto está justificando a ausência do vereador Toninho devido a uma situação de doença.
Passa para mim. Recomeço os trabalhos. Vai ser retirado da pauta. Recomeça os trabalhos. Sessão sendo retornada os trabalhos, nobres vereadores. Nobres vereadores. Eu gostaria do... Vou esperar os vereadores estar sentando. Como se manifesta a Comissão de Finanças... Desculpa. Como se manifesta a Comissão de Justiça nos pareceres? Os pareceres não foram relatados. Foi apresentado emendas hoje, não foi o prazo suficiente para a gente pudesse relatar os projetos. As emendas. Novo vereador. Ok. Dos dois projetos, novo vereador. Por gentileza, liga o microfone para deixar registrado, novo vereador. As emendas, eu como relator das duas comissões, não tive condições de relatar os dois projetos. Ok. Novo vereador Basílio. Como vota também? Eu acompanho o relator, não tendo condições. Vereador Toninho, ausente. Vereador Aldair. Eu acompanho o parecer do relator das Finanças. Ok. Vereador Gilmar. Vereador Gilmar. Acompanho. Ok, vereador Gilmar também acompanha o presidente da Comissão de Finanças. Assim sendo, nobre secretário. Presidente, por não constar o parecer, não ter o consenso dos pareceres das comissões, o projeto fica prejudicado, portanto, nós vamos retirá-lo da pauta. Assim sendo, encerrada a presente sessão. E a nobre secretário. O projeto 78 está sendo retirado da pauta e o número 89 também, que se trata do assunto semelhante às comissões, está sendo retirado da pauta. Então, só um minutinho, nobre vereador. Então, assim sendo, o projeto de lei 78 retirado e também o projeto de lei 89 retirado, por não ter os devidos pareceres das comissões. Porque seria um ato de irresponsabilidade votar os projetos sem os devidos pareceres. Pela ordem, novo vereador Aécio. Eu queria só agradecer a presença dos diretores do Sindupes, agradecer a presença do Pigatti, a presença do Miguel, e dizer que a Central Única dos Trabalhadores está representada aqui pelo sindicato, pelo Sindupes. Pela ordem, novo vereador Auredi. Senhor presidente, queria parabenizar todos os servidores pela luta, por estar presente nessa casa pela sua causa, e aproveitar o momento para fazer aqui um voto hoje de congratulação ao aniversário do Bispo Carlos Magno, presidente da Catedral dos Milagres, que hoje está aniversariando na cidade. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu só queria registrar aqui, para não passar despercebido, a presença da Milena, a filha da presidente aqui na nossa Câmara, abrilhantando aqui com os vereadores. Obrigado, Milena. Obrigado, nobre vereador. Assim sendo, encerrada a presente sessão e a próxima será regimental.